Finalmente vou fazer o vídeo que eu pretendia. E este vídeo tem como pano de fundo um pedido de desculpas por eu ter cumplicidade na desassociação de uma irmã mais ou menos há 20 anos atrás. E obviamente como é uma desassociação, envolve a sociedade. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro que eu não sou nenhum youtuber, não sou nenhum youtuber, mas eu tive liderança durante 20 anos na sociedade, dentro da sociedade. Por isso, só para terem uma ideia do meu currículo teocrático, eu fui designado como ancião em 2002, exerci esta função durante 20 anos. Fui designado como pioneiro especial, isto é, pertencia à Ordem dos Ministros de Tempo Integral, em 2008, fui designado como tal, dia 1 de janeiro de 2008. Eu sou formado na Escola Bíblica para Casais, que é a antiga Escola de Treinamento Ministerial, e fiz esta formação em 2013. Eu fui designado como instrutor da Escola de Pioneiros em 2015 e fiz várias escolas de pioneiros aí na Madeira. E fui designado como sobrinho de circuito, substituto, em 2017. Por isso, durante estes 20 anos, ocupei funções de liderança. Por isso, o que eu vos quero dizer é que eu tenho conhecimento de causa sobre o funcionamento da sociedade e aquilo que eu vou dizer. Está bem? O que eu queria referir é que este vídeo tem verdades, mas são fortes. Isto pode mexer com a suscetibilidade de alguma pessoa. Isto pode mexer na estrutura e até mesmo na fé da pessoa. Na fé, mas uma fé vaga e fraca. Não estou a falar da fé em Cristo, na fé nas Escrituras. E aconselho, né? Usando aqui um tom um pouco mais irónico, a quem sofre do coração, a quem tem diabetes, a quem teve algum AVC, ou então a quem sofre do síndrome da hipocrisia. Se você sofrer de hipocrisia, abandona o vídeo, está bem? Abandona o vídeo. Continua a sua vida. Não me responsabilizo, né, por consequências ou efeitos colaterais, está bem? Por isso este vídeo é para maiores de 18, pessoas que amem a Cristo, amem o Pai. Por isso, se você ama a Cristo, ama o Pai e a verdade, continua a ver o vídeo. Apenas uma observação. Tenho recebido várias mensagens aí desse lado do arquipélago, algumas mensagens com "Oh Nuno", por exemplo, eu recebi uma "Oh Nuno, ouvi dizer que a tua esposa está desassociada". Valha-me Deus, valha-me Deus. Eu só não me benzi porque não sou católico, senão eu tinha me benzido. Meu Deus, a minha esposa, por favor. Se fosse era o Nuno, mas nem é o caso do Nuno, quer dizer, o que está em andamento, e eu vou-vos passar esta informação para cortar pela raiz qualquer tipo de bilhar disso, né? O que está em início é um provável processo criminal contra alguns representantes da sociedade. Isso está. O caso foi entregue a um escritório de advogados, assim, e eles estão a analisar se houve ou se não houve crime, como trataram do assunto, envolvendo a objeção de consciência de um cidadão. Por isso, se houve coação, se houve violação da consciência de um cidadão, isto é crime de acordo com o nosso Código Penal. Por isso, se eles estão a analisar o assunto, se houver crime, o processo vai andar. E eu prometo-vos uma coisa. Que aquilo que começou na Noruega, envolvendo a sociedade, não sei se vocês estão a par disso, provavelmente não, mas a sociedade perdeu o estatuto de religião radicada da Noruega. Porquê? Por violação dos direitos humanos. A sociedade está a ser encarada por vários países, Noruega, Holanda, Japão, chegou o ano passado à Espanha, como
desculpem, isto são palavras dos tribunais, sociedade cruel que persegue os seus próprios membros. Quer dizer, não perseguem católicos, protestantes ou evangélicos, não. Perseguem os seus próprios membros devido a não permitir que tenham liberdade de pensamento e levantem questões. Por isso, se aquilo que começou na Noruega for necessário começar em Portugal, vai começar. Está bem? Vai começar. Por isso aquilo que se passou na Noruega, depois aquele ajuste do entendimento de 2 João 9 e 10, de não cumprimentar os associados, isto não tem a ver com novo entendimento, isso teve a ver com uma mudança de doutrina circunstancial. Ou seja, estamos a ser apartados em vários países, não só aqui na Europa, mas também no Canadá, nos Estados Unidos e alguns estados, como Montana, Pensilvânia, no México, por aí fora. Isto está a pipocar por todo lado. Se tiver que começar em Portugal, vai começar. Vai começar. Por isso, qualquer contacto que eu tenha por parte de anciãos que queiram falar comigo, seja o que for, isto apenas vai acrescentar mais testemunhos do processo em andamento. Por isso, estamos aqui todos bem, eu apenas estou a expressar, tenho liberdade de pensamento para expressar o que penso e expor verdades. Por isso, o que se passa é isto. Por isso eu pedia principalmente aos anciãos congregacionais aí da Madeira que assaimassem a conversa das vossas esposas. Porque temos chegado boatos que são as esposas dos anciãos que estão a bilhardar. Estão a bilhardar. E conforme diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, diz lá para assaimar a conversa de pessoas desarrazoadas. Por isso, isto é bíblico, está bem? Por favor, vocês aí que estão uma dianteira na Madeira, assaimem a conversa das vossas esposas. Eu gosto muito do povo madeirense, sim, identifico-me muito, porque não sei. Mas há um problemazinho, que é bilhardice, não é? Bilhardice faz-me lembrar um bilhar em que a pessoa dá uma tacada numa bola e espalha as bolas todas. Assim se passa. Assim se passa aí na Madeira. Mas claro, a bilhardice para mim não é pena capital e Cristo acredito que leve em conta essa tendência de falar de outros, não é? Pode envolver aqui um interesse pessoal quando se fala de outros. Não se fala da própria pessoa, fala-se de outros. Isso até é bom. Agora, calúnia já entra num patamar de Tribunal, Supremo Tribunal. Está bem? Por isso, calúnia é uma coisa. Bilhardice, ok, compreende-se. Né? Mas se a bilhardice houver maldade, já entramos aqui num campo em que Cristo provavelmente irá ser um bocadinho mais firme. Voltando ao vídeo, isto é apenas uma observação que eu quis para iniciar. Voltando ao vídeo, este vídeo envolve um pedido de desculpas a uma irmã pela minha cumplicidade na sua desassociação. Por isso é um pedido de desculpas público. Eu não posso identificar a irmã, já foi há quase 20 anos, mas era uma jovem, na altura devia ter uns 30 anos, e eu fiz parte da comissão judicativa que a desassociou. Eu sei quem são os membros, os anciãos que fizeram parte, eu estou a ver a pessoa, sei o nome dela, não sei o paradeiro dela neste momento, não sei. Mas esta irmã, porque é que foi desassociada? E eu não a estou a identificar, está bem? Nem estou a dizer de onde foi. Esta irmã foi desassociada, porquê? Por causa do seu trabalho secular. Conforme os irmãos sabem, há os funcionários públicos, e os funcionários públicos trabalham em vários ministérios. Ministério da Cultura, Ministério do Desporto, Ministério da Saúde, Ministério das Finanças, seja o que for. Há muitos ministérios. E esta irmã trabalhava no Ministério da Defesa. Ministério da Defesa. Ok? E segundo as publicações, não estou a falar da Bíblia, segundo as publicações, trabalhar para um organismo de defesa nacional é estar associado à fera de Apocalipse. A fera de Apocalipse. Tal besta. As outras traduções da Bíblia usam a expressão besta. A fera de Apocalipse. Então essa irmã foi chamada e foi acusada de estar afiliada indiretamente à fera de Apocalipse. E ela objetou. Eu não pego em armas, quer dizer, eu apenas sou administrativa, pego em papéis, preencho os papéis, arquivo os papéis, nada mais que isso.
E ela objetou, biblicamente, e até o assunto do Cornélio, porque Cornélio era um centurião romano, era um soldado e tinha ao seu cargo centurião, conforme a palavra indica, era 100 soldados ao seu cuidado. E um centurião romano não usa uma caneta nem arquiva papéis, usa uma espada. E o que é que queremos dizer com isto? É que ele foi ungido com o Espírito Santo como centurião romano. Por isso ele não era reformado no Império Romano. Não era um reformado. Ele era um membro ativo, né, do Império Romano como soldado. Houve essa objeção bíblica, só que as publicações diziam outra coisa, ok? E nós entramos em contato com o departamento de serviço aqui em Alcabidez. E pedimos orientação. Olha, as publicações dizem isso, mas a irmã objetou, por isso nós estamos a pedir esclarecimento de como lidar com este assunto. Então veio a sentença de lá. Mas uma carta que eu não a tenho, que já foi há mais de 20 anos, e essas cartas depois são destruídas, e a sentença foi: essa irmã tem 6 meses para mudar de emprego. Se não mudar de emprego, desassociem-na. Ok. E nós, como cumpridores de uma voz superior, e acredito que eu na altura encarava como uma voz quase de Deus, eu encarava assim, que eu tinha sido designado há muito pouco tempo como ancião, estavam-me a usar em comissões judicativas, que era para eu poder, de alguma forma, saber lidar com assuntos. E então nós reunimos novamente com a irmã para concluir o processo. Demos 6 meses. Ao fim de 6 meses, mas sabem que é muito difícil mudar, né? Mudar de um ministério para o outro, do Ministério da Defesa para o Ministério da Cultura, da Educação, quer dizer, não é bem assim. Ao fim de 6 meses reunimos novamente com ela não mudou de emprego, ela implorou por mais tempo. Eu preciso mais tempo para mudar para outro ministério, não é fácil, mas a sentença foi 6 meses. Estás afiliada indiretamente à fera do Apocalipse e vamos ter que desassociar. E eu assinei a sentença. Assinei. O jovem Saulo assinou a sentença. Assinei. E acreditem que hoje arrependo daquilo que fiz. Porquê? Por causa daquilo que vos vou mostrar a seguir. Eu apedrejei esta irmã, assim como Saulo apedrejou Estevão. E aquilo que mais gostava nesta irmã, e depois eu vinha saber pelo pai, olha, o que mais a atormenta é as pessoas não saberem porque é que ela foi desassociada. E ela tem receio que as outras pessoas, inclusive rapazes, porque ela era solteira, já tinha 30 anos, pensassem que ela era imoral. Porque geralmente as associações têm a ver com a imoralidade. E era o tormento dela. Mas notem, isto é as consequências da sociedade fazer tribunais judicativos à porta fechada. As pessoas não têm direito a um advogado de defesa, não têm direito a uma audiência pública, o que é tratado ali é tratado, bem ou mal é tratado e fica em sigilo. É anunciado e a pessoa, tenha razão ou não tenha razão, é ostracizada socialmente. A família não fala, mas ninguém lhe fala enquanto ela não se recuperar. Obviamente, isto é uma violação da Constituição Portuguesa, porque a sociedade como religião radicada em Portugal, autorizada em Portugal, tem que respeitar a Constituição. E a Constituição diz que nenhum cidadão português deve ser julgado à porta fechada e tem direito a um advogado de defesa e uma audiência pública. Principalmente se esse juízo lesar a pessoa socialmente ou patrimonialmente, que é o caso. Além de ser uma violação da Constituição Portuguesa, é também uma violação bíblica. Porque vocês notarem, no antigo Israel, os juízes julgavam, mas era na praça pública. Não era à porta fechada, era na praça pública, porque isso iria obrigar os juízes a serem imparciais, porque estavam a ser observados. Por isso, antigamente, os juízos feitos eram nos portões da cidade, para toda a gente ver. Era em praça pública. Na congregação cristã, como é que era? Também. Notem, quando o apóstolo Paulo escreve
a carta aos Coríntios sobre aquele irmão que estava a ter um caso com a sua madrasta. A carta a expor o assunto foi escrita à congregação, não foi escrita a um corpo selecionado de anciãos para tratar do caso. Não, foi público. Tanto que a congregação toda sabia e toda a congregação opinou sobre o assunto. Tanto que sabiam que nós hoje sabemos, 2000 anos depois, e toda a gente sabia disso, porque as cartas depois corriam pelas congregações. Porquê? Porque as audiências eram feitas publicamente. Claro, havia os homens da dianteira, não é? Eles decidiam, mas era de conhecimento da congregação, e não como a sociedade faz hoje. Isto é uma violação bíblica e da Constituição Portuguesa. Essa é a razão para a sociedade estar a ter problemas a pipocar em todo o mundo. Inclusive na Noruega, já se está a passar para a Holanda, para a Suécia, chegou a Espanha ano passado e muito provavelmente vai chegar a Portugal. Mas ok. Agora, o porquê desta rigidez com relação à inflexibilidade da sociedade com relação ao envolvimento com a fera do Apocalipse. A irmã trabalhava no Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é um órgão nacional que está, de certa forma, ligado à ONU. Sim, porque a ONU gera 190 e tal países. Salvo erro, 194, salvo erro. E então, fica associado então à ONU, à fera do Apocalipse, conforme a interpretação feita pela sociedade. Agora, porquê esta rigidez por parte da sociedade tem mesmo a ver com isso? A pureza de não nos envolvermos com a fé do Apocalipse. Muito resumidamente, a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, e no Antigo Testamento Deus foi, de certa forma, alvo da infidelidade da nação de Israel. A nação de Israel era a esposa de Deus e, obviamente, foi infiel. O Novo Testamento já fala que Cristo iria passar pela mesma provação. Também iria ter uma noiva infiel. Por isso, assim como o pai passou por essa infidelidade, o filho teria que passar por essa infidelidade também. No entanto, o livro do Apocalipse apresenta, basicamente, concentra-se à volta de duas mulheres, que é a esposa do Cordeiro, a fiel, e a fantasiosa esposa do Cordeiro, que é a grande prostituta, que diz que está em união com Cristo, quando é uma grande prostituta. E o grande dilema hoje em dia é nós identificarmos quem é a noiva casta, pura e imaculada do Cordeiro. Por isso, iria ser difícil identificar esta noiva por causa da prostituta, porque diz que a prostituta iria estar sentada sobre muitas águas, iria ter o monopólio, iria conseguir estar em mais de 200 países, iria conseguir o monopólio religioso sobre as nações. Só que o apóstolo João retrata que esta mulher prostituta, que diz que está em associação com Cristo, vocês iriam conseguir identificar esta prostituta porque ela estaria sentada em cima de uma fera. Uma fera. Que é a tal fera do Apocalipse, a besta do Apocalipse. E claro, esta mulher iria ser identificada pelo nível de hipocrisia, que diz que está associada com Cristo, e depois vincula-se à fera do Apocalipse. Vou-vos mostrar aqui umas imagens. Vocês estão a ver aqui esta mulher pura, imaculada, santa. Esta retrata a genuína noiva do Cordeiro que iria viver antes da manifestação do Cristo. No entanto, as Escrituras também retrata que iria existir outra mulher que se diria esposa do Cordeiro, mas que não a seria, que é a tal fera, a tal mulher sentada em cima da fera do Apocalipse. Segundo a interpretação da sociedade, e correta, esta fera que está aqui, esta besta, representa a ONU e todos os países que a apoiam e todos os órgãos de coligação montados pela ONU, em que esta prostituta, que representa a prostituta, a maior parte dos eruditos concorda que será
uma manifestação da grande apostasia do cristianismo que iria estar interligada em ligação com esta fera, que estaria sentada em cima dela, estaria unida e defender, apoiar e publicitar os seus objetivos. Isto é uma infidelidade para com Deus. É uma infidelidade para com Deus e para com o seu Filho, o Cristo, o Cordeiro. Porquê? Porque esta mulher, estas religiões cristãs que devem a sua devoção a Cristo, deviam confiar em Cristo, na proteção do Cristo, e não em organismos humanos para promover a paz mundial. Porquê? Porque é Cristo que diz que vai trazer a paz, não são estes organismos humanos. E quando nós vemos as religiões afiliadas com esta fera, obviamente isto é um ato de traição para com Cristo. E este ato de traição foi praticado também pela nação de Israel, porque a nação de Israel, em vez de confiar em Deus para se proteger, não, fazia ligações com a Síria, com o Egito, com a Babilónia para se proteger. E Deus uma vez chamou-os à razão. Então, mas vocês confiam em braços de carne? Quando um abraço é de espírito? Então, mas o que é que está a passar? Que infidelidade é essa? E Deus encarou essa atitude de se coligar à Síria, ao Egito, à Babilónia, para auxílio. Isso é uma infidelidade. É como uma esposa procurar ajuda do vizinho do lado quando tem o marido em casa. E isto iria acontecer também com a aparente esposa do Cordeiro. Por isso o grande dilema era este. É identificar a genuína esposa, noiva do Cordeiro, imaculada, casta e pura. E obviamente que esta fera, e o facto de Deus retratar a fera como este animal, por isso é que eu gosto, a única tradução que usa a expressão fera é a tradução do Novo Mundo, porque todas as outras Bíblias usam a expressão besta, a besta do Apocalipse. Nós referimos a fera do Apocalipse. Nós dizemos a marca da fera e as outras traduções da Bíblia usam marca da besta. Eu particularmente gosto mais de besta. E vou-vos dizer de forma simples porquê. Imagina que eu diga ali ao António: António, tu és uma fera. Ele até pode encarar isto como um elogio. É uma fera, isto, sou corajoso, não é? Sou forte, dinâmico. Ok, mas se eu lhe disser: António, tu és uma besta, ele não vai ter dúvidas do que é que lhe estou a chamar. A besta é besta. Não há aqui qualquer tipo de hipótese dele encarar aquilo como um elogio. E o governo que vai ser estabelecido mundialmente, isto não é uma fera, é uma grande besta, porque vai ser mesmo um sistema totalitário. Não comes, nem bebes, se não tiveres a marca, né, da besta. Isso vai ser implementado mundialmente e vamos ter que passar por uma grande prova. Agora, não seria fácil identificar esta mulher, né, por causa da influência mundial que ela tem. Agora, aquilo que eu vos queria mostrar é que em Apocalipse 17:5 diz que esta grande prostituta, que é chamada de Babilônia Grande, conforme vocês podem notar aqui, diz que é mãe das prostitutas. Aqui o texto. Na sua testa havia escrito um nome, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. O que é que isto quer dizer? Que esta grande meretriz tem filhas. Ou seja, outras organizações religiosas que iriam manifestar este mesmo comportamento da mãe. Todo o império mundial da religião que afirma ser a esposa do Cordeiro. Agora, como é que nós podemos identificar estas filhas da grande prostituta? Costuma-se usar a expressão tal pai, tal filho, não é? Com relação à mãe é a mesma coisa. Tal mãe, tal filha. Por isso, se a mãe está sentada em cima da fera, se entra em coligação com organismos da fera, como a ONU, então as filhas iriam ter o mesmo comportamento. Iriam afiliar-se também à fera. Depois deste panorama bíblico, passamos para o assunto em questão. A sociedade identifica-se nas suas publicações como a noiva
casta do Cordeiro. Noiva casta, imaculada. E, obviamente, ela tem exigido isso dos seus membros. Daquelas pessoas que a noiva cuida. Manter separada do mundo e de associações com a besta do Apocalipse, ou a fera do Apocalipse. E acreditem que eu subscrevo. Nós não podemos ter qualquer ligação com a fera do Apocalipse. Respeitar, sim. Ligar-me com ela, não. Porquê? Porque Cristo exige de mim pureza. E eu quero manifestar essa pureza. A noiva do Cristo tem que ser pura, imaculada. E Cristo deixou bem claro, se tu quiseres ser puro e imaculado, vais ter que passar por provação. Porque assim como eu fui perseguido, tu serás perseguido. Se me chamaram de Belzebú, mais chamarão os da minha casa. Por isso, se eu sou perseguido, vós sereis perseguidos. Por isso, a perseguição, notem, a perseguição não é por parte dos governos. Nas sinagogas locais, que Jesus falou na perseguição dentro das sinagogas, dentro de Babilónia, haveria de haver perseguição ao trigo. Ao genuíno, às pessoas que iriam fazer parte da noiva, elas têm de ser perseguidas. E vamos entrar então na questão. Notem, tudo o que eu vou apresentar é informação pública. É fornecida por sites oficiais de órgãos do governo. Por isso são informações mundiais com acesso ao público. Porque nós não estamos a falar aqui de youtubers, estamos a falar de órgãos de César. Romanos 13:1. Autoridades superiores. Autoridades superiores disponibilizam informação. E essa informação está disponível, é gratuita para quem quiser. Por isso, tudo o que eu vou fornecer são links oficiais de órgãos do Estado. Tá bom? Antes de passarmos a isso, vamos ver o conceito que a sociedade tem sobre as religiões que estão sentadas em cima da fera ou da besta do Apocalipse. Vamos passar aqui para citações, não é? Representantes da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa Oriental, junto com protestantes, judeus, hindus, budistas e muçulmanos, reputadamente representando 2 bilhões da população da Terra, reuniram-se em São Francisco, Califórnia, para solenizar seu apoio e sua admiração à ONU. Ou seja, o que é que a sociedade está a dizer? Que estas religiões cristãs, católicas, budistas, hindus, muçulmanos, judeus, todos eles se vinculam à ONU. Todos eles. Não é? Todos eles estão sentados em cima da fera. Ou seja, o que é que isto quer dizer? São as filhas da prostituta. Ok. Vamos ver outro link. Um livro recente dá-nos uma ideia dizendo nada menos de 24 organizações católicas estão representadas na ONU. Mais uma vez, está aqui a fazer referência que as religiões, agora está a falar da Igreja Católica, está sentada na ONU por estar lá representada. Ok, muito bem. Isto é uma sentinela também de 91. A aliança das religiões da cristandade com este mundo, por certo, não as protegerá. Ou seja, as religiões estão afiliadas às Nações Unidas para conseguir algum tipo de vantagens, de proteção, seja o que for, mas essa aliança não as protegerá. Notem até que eu concordo com isto tudo. Concordo com isto tudo, tá bom? Vamos continuar. Os fundadores e os admiradores da ONU não têm os seus nomes registados no rolo da vida de Deus. Estão a notar isto? Ou seja, qualquer pessoa que admira a ONU, e alguém que se admira a ONU, obviamente afilia-se à ONU, não tem o seu nome registado no rolo da vida. Parágrafo 9. A ONU, na realidade, é uma imitação blasfema do reino messiânico de Deus. Blasfema. Diz aqui o livro do Apocalipse, não obstante, as religiões do mundo, sempre ansiosas de boa afinidade com a ONU. Diz aqui. De ter afinidade, de ter ligações com a ONU. Porquê? Por causa de vantagens, não é? Vantagens que têm, de poder ter via verde, para acesso aqui e ali, ter uma certa proteção. Quer dizer, isto é condenado biblicamente, não há dúvida. E eu subscrevo aquilo que a sociedade está a dizer neste campo, não é? Diz que as Testemunhas de Jeová já por muito tempo têm exposto essas organizações humanas de paz como repugnante aos olhos de Deus. E exposto que estas organizações são repugnantes. As religiões falsas, inclusive a cristandade, por muito tempo têm tido tratos ilícitos com os reis da terra.
Mas isto acabará na desolação dessas religiões. Notem, mais uma vez, a sociedade está aqui a repreender, e por certo, tem razão, religiões que se afiliam à fé. E obviamente isto não é permitido. Porquê? Porque a noiva do Cordeiro é casta, pura, imaculada. E obviamente qualquer religião cristã que afirme ser a esposa do Cordeiro não se pode sentar em cima da fera, da besta do Apocalipse. Agora notem que a associação tem feito estas declarações e até mesmo exige que os seus membros vivam nessa pureza. E eu passei por esse processo de desassociar uma irmã que tinha contacto com o Ministério da Defesa, que é um órgão nacional de defesa nacional, mas está afiliada à ONU, não pode. Muito bem. E notem, todas estas publicações que eu vos mostrei foi durante a década de 90. E sabem a notícia explosiva que surgiu há 20 anos atrás? Aquilo que aconteceu foi que houve um jornal britânico expôs, eu vou-vos mostrar o jornal, que é o The Guardian, disse que havia um link das Testemunhas de Jeová com a ONU. E esta notícia cortante diz que aceita a acusada de hipocrisia por associação com a organização que demonizou. Saiu uma notícia no dia 8 de outubro de 2001 que a sociedade estava vinculada com a ONU. E que estava vinculada com a ONU desde o ano 91. No jornal impresso, que eu tenho aqui uma cópia desse jornal da Guardian impresso, e notem que foi no dia 8 de 2001 que saiu esta notícia. 8 de 2001. Isto é o jornal da Guardian. Mal isto foi tornado público, foi um escândalo. Claro, cá dentro das conversões, ninguém, praticamente quase ninguém ouviu falar disto. Eu também não ouvi na altura, mas isto foi uma bomba. E então a ONU começou a ser questionada. Cartas para lá, o que é que se está a passar? Foi logo, de imediato. E sabe o que aconteceu? A sociedade, no dia a seguir, no dia 9, pede a sua dissociação como vinculada à ONU. E vou-vos mostrar agora o site oficial da ONU. Isto é o site oficial da ONU e diz aqui: Associação da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados com o DPI. O DPI é o órgão de informação pública da ONU. E então, está aqui uma exposição que a ONU fez logo em 2001. Esta carta foi em 2004, porque começou a chover telefonemas e cartas, mas o que é que está a passar? É verdade ou não que a Sociedade Torre de Vigia está envolvida com a ONU? E o Departamento de Informação Pública da ONU teve que escrever esta carta, torná-la pública para acabar lá com as cartas e os telefonemas. Para aqui, está aqui, quem quiser que veja. Sim, a Sociedade Torre de Vigia esteve envolvida com a ONU e foi ela que nos pediu para ser inserida na ONU em 1991. Então vocês podem aceder aqui ao site, podem descarregar a carta, basta carregar aqui neste linkzinho, estão a ver aqui, e está aqui a carta. Isto está em inglês, vocês vão ter que traduzir isto para português. Isto foi no dia 4 de março e diz aqui que esta organização pediu associação com o DPI, que é o Departamento de Informação Pública da ONU, em 1991. E essa foi concedida, essa associação com a ONU foi concedida em 1992. Conforme vocês estão aqui a ver, a sociedade sempre demonizou a ONU, a sociedade sempre criticou as religiões que estão associadas com a ONU, e quando ela fez isso, principalmente na década de 90, ela estava associada com a ONU. E estava associada com a ONU como uma ONG. Uma ONG é uma organização não governamental. A sigla é as primeiras letras destas três palavras. Organização não governamental. O que é isto?
uma organização não governamental é a ligação mais íntima que uma organização religiosa pode ter com a ONU. Não tem mais do que isto. É uma organização que é uma vinculação que determina, segundo esta carta, que essa organização que se afiliou promova e apoie os objetivos da ONU. E que ela tem que usar os seus mecanismos internos para publicitar a ONU e os objetivos da ONU entre os seus membros. Tem que o fazer. Esta é um dos requisitos para alguém ser aceito como organização não governamental. Sabem, há muita coisa chocante aqui, não é? Muita coisa chocante. Um dos aspectos que eu quero mencionar foi o caso daquela irmã que eu desassociei. Eu assinei. Porquê? Porque ela trabalhava no Ministério da Defesa e ela lidava com papéis e canetas e era para o seu sustento. E foi-lhe dado 6 meses para ela abandonar o emprego. Independentemente do destino dela. Se ela tivesse para comer ou não. Abandonou o emprego. Quando esta mesma sociedade, naquele ano em que nós fizemos isso, e que pedimos orientações ao Departamento de Serviço, o Departamento de Serviço, que sabia deste vínculo com a ONU, disse, tem 6 meses para abandonar o emprego. Quando ela própria estava envolvida com a fera do Apocalipse, segundo a interpretação das publicações. Eu não consigo ver maior índice de hipocrisia por metro quadrado. Não consigo. Não consigo. Isto mexeu com as minhas emoções. Hoje eu estou mais calmo. Quando eu comecei a juntar peças, em março de 2020, quando foi declarada então, na sociedade a tal fraudemia. O que é que se está a passar aqui? E eu só comecei a juntar peças aí. De tudo o que eu conhecia, comecei a juntar peças, comecei a formar o puzzle. Eu já estou a perceber o que é que se está a passar. Se estou-vos a passar esta informação, está aqui um nível de hipocrisia que eu nunca vi. Nem sabia que existia. Não sabia que existia. Mas ok, a sociedade tem a hipótese de se explicar. Tem. Sabe o que é que eu achei curioso? Assim que saiu a notícia no dia 8 de outubro, conforme eu vos mostrei no jornal The Guardian, no dia 9, o corpo governante envia uma mensagem urgente para a ONU, para o Departamento de Informação Pública, a pedir a sua dissociação da ONU. Notem, a notícia sai no dia 8, eles no dia 9 pedem a sua remoção, dissociação da ONU. E notem, vamos passar agora à carta, há pouco viram, isto é a carta da ONU, do Departamento de Informação Pública, e diz aqui que no dia em outubro de 2001, o Watchtower Bible and Tract Society, que é a Sociedade de Torre de Vigia, por meio deste senhor aqui, que é um irmão da dianteira, Ciro Olicino, pediu que terminassem a associação com o DPI, que é o Departamento de Informação Pública da ONU. E esse pedido foi aceito no dia 9 de outubro de 2001. Sabe o que é que eu consigo imaginar? Imaginem uma mulher que é apanhada em casa de um amante e assim que batem à porta, ela nem tem tempo de apanhar a roupa e sai pela janela. Só não consigo lembrar disto. Alguém que é apanhado em prostituição e foge. No dia a seguir, notem, se não houvesse nenhum problema com a ligação à ONU, eles não tinham fugido no dia a seguir. Assim que isto se tornou público. Provavelmente até podia haver aqui um equívoco e tal. Então o que é feito? O corpo governante reúne-se, considera e tal. Saiu esta notícia no jornal do Reino Unido, isto está aí a pipocar por todo o lado. O que é que nós fazemos? Isto viola, não viola, podemos, não podemos.
Marcava-se uma reunião, provavelmente não chegariam à conclusão na primeira semana, na segunda semana, na terceira, eram comunicadas a todas as congregações, não há problema nenhum por causa disto e disto. Ou então, olha, podíamos chegar à conclusão, olha, realmente, isto é um erro de casting, e nós vamos sair. Não, foi no dia a seguir. Mal saiu no dia 8 a notícia, no dia 9, eles saíram e pediram a sua dissociação da ONU. O que é isto? O que é isto? Eu assinei a desassociação de uma jovem irmã por trabalhar no Ministério da Defesa, na parte administrativa, quando a própria sociedade estava envolvida com a ONU há mais de 10 anos. Eu estou burro com isto. Mas esta notícia, muita gente conhece isto. Mas isto é apenas a primeira das outras 3 que eu vos quero mostrar. Por isso ainda agora começou, está bem? Ainda agora começou. Mas obviamente que a sociedade tem que se explicar. E qual foi a explicação para ela ter saído no dia a seguir? Eu vou-vos mostrar, porque houve um representante aqui de Betel, o nome dele é público, por isso eu vou pronunciar o nome dele porque é público. E se é público, porque está no jornal, é porque ele permitiu que o seu nome fosse usado. Por isso eu vou usá-lo com o consentimento do jornal público e o consentimento que ele deu ao jornal. Então vou-vos abrir aqui o site do público, do jornal público. Testemunhas de Jeová ligaram-se à besta. E eu vou colocar agora à vossa frente, em texto, porque é mais fácil aqui o texto. Eu copiei, pois vocês podem confirmar. Quem deu a cara pela associação é este senhor aqui, que é uma pessoa dedicada, batizada, representante da Sociedade de Teologia, que já esteve em várias partes, em vários congressos, inclusive na Madeira. Eu próprio me sentei à mesa com ele, porque ele fez uma visita à Madeira. Eu sentei-me à mesa com ele, comemos juntos. E ele diz aqui que esse vínculo com a ONU não comprometia as testemunhas de Jeová com qualquer envolvimento político. Ele diz que não comprometia, não há problema nenhum. Depois até diz, não se trata de uma jogada política, porque sem o aval da ONU não se poderia distribuir ajuda humanitária. Isto foi a explicação dada por um representante aqui do Departamento de Serviço. Sabem, o grave disto tudo, comparando uma mulher que está prometida em casamento, assim como a noiva do Cordeiro está prometida em casamento, mas ela tem que se manter pura, casta e imaculada. Uma coisa é uma mulher prometida em casamento, como a noiva do Cordeiro, ser assediada e não resistir. Ela é assediada e não resiste. Pronto, caiu em adultério. Outra coisa é uma mulher comprometida assediar várias vezes com piropos, beijinhos, começar a enrolar o cabelo, para poder entrar numa relação adúltera. O que é que eu quero dizer com isto? Que não foi a ONU que foi ter com a sociedade. Foi a sociedade que foi ter com a ONU. Eu vou-vos provar isto. O que eu vos vou mostrar é a sentinela de 91, 8 de setembro, que foi o ano em que a sociedade pediu vínculo com a ONU. E nesse ano, a sociedade escreve um artigo sobre a ONU. E notem, para quem demoniza a ONU e os que estão vinculados à ONU, notem este artigo. Este é o tema. A sentinela despertada de 98 de setembro, página 8-10. As Nações Unidas são um instrumento melhor para alcançar a tal paz. As expressões, eu vou-vos passar o texto que eu copiei e destaquei o que eu queria. Notem que diz aqui, o artigo começa por dizer: será que a ONU conseguiu a consecução desses objetivos? Conseguiu que as Nações unissem suas forças e mantivessem a paz e segurança? Não até agora. Não até agora. Embora a ONU tenha sinceramente tentado ser um instrumento significativo melhor do que a Liga das Nações.
Ou seja, parece que está aqui a dizer que a ONU não conseguiu, mas foi até agora, porque os esforços ainda não acabaram. Notem. Para quem demonizou a ONU, isto parece-me aqui um piropo. Notem a seguir. Contudo, os críticos que lamentam o fracasso das Nações Unidas em impedir tais males podem estar se esquecendo de um facto importante. A força de uma organização depende do poder que a sua carta concede a ela. Isto é, se a ONU ainda não conseguiu, não é culpa dela. Mas é a falta de poder da autoridade que lhe deram. Que ainda não lhe deram. Depois diz aqui, primeiro de tudo, a Carta das Nações Unidas não instituiu a ONU como um governo mundial dotado de supremo poder sobre todas as suas nações-membros. Ou seja, o que falta, por outras palavras, está aqui a dizer, o que falta à ONU é que lhe deem mais poder. Por isso é que ela não consegue. Parágrafo a seguir. Aqui esta parte aqui já mais a vermelho. Mas os interesses próprios das nações-membros, repetidas vezes, tornaram sem efeito os esforços da ONU de atingir tal objetivo. Ou seja, a culpa não é da ONU. A culpa é das nações que dificultam o trabalho da ONU. Note o parágrafo seguinte. As nações não só têm ignorado os procedimentos de paz da ONU, mas têm desprezado e desafiado abertamente as suas decisões para a solução de conflitos. Aqui mais à frente. Estas manobras para evitar seguir as regras aprovadas para a manutenção de paz têm conseguido, com demasiada frequência, paralisar a ONU em momentos críticos e têm prejudicado seriamente a sua credibilidade. Altos dirigentes da ONU que presenciam tais sessões não raro se sentem frustrados. Quer dizer, eles bem tentam, mas vocês não deixam. Vocês não deixam, culpa são vocês. Deem poder à ONU e vão ver que eles vão conseguir. Depois eles falam que existe outro motivo pelo qual a ONU tem dificuldades para provar-se aquele melhor instrumento para a paz. Não é que isto é. Eu nem acredito que isto existe. Não acredito. Não acredito que isto existe. Não acredito. Sob os auspícios da ONU, pode remover tais ameaças. Isto poderia aumentar seu respeito por ela. Ou seja, vocês têm que respeitar a ONU. Porque se não respeitar, ela não vai conseguir. E termina aqui. As testemunhas de Jeová creem firmemente que as Nações Unidas irão desempenhar um grande papel nos eventos mundiais no futuro bem próximo. E os resultados terão um impacto de amplo alcance para o futuro. A Bíblia pinta claramente um quadro que mostra que as Nações Unidas receberão muito em breve poder e autoridade. A ONU fará então coisas surpreendentes que bem que poderão deixá-las estupefactas. Depois diz, e ficará emocionado de saber que existe um melhor instrumento. Okay. A última frase. O melhor instrumento. Esta penúltima frase aqui, de que receberão mais poder e autoridade, provavelmente aqui é uma mensagem subliminar, no sentido de o que nós queremos dizer, mas está escondido, é que a ONU vai ter um papel de estabelecer paz e segurança e tal. Mas para quem vai ler na ONU, porque isto foi enviado para a ONU, quem vai ler da ONU, o Departamento de Informação Pública, quando lê este artigo, a sociedade está a manifestar fé na ONU, que vai ter um papel fundamental em estabelecer paz e segurança. Embora que para nós, pode parecer aqui uma jogada, não, mas o que nós queremos dizer, e vocês evidente sabem, é que ela vai ser um organismo de paz, mas não vai conseguir. Vocês estão a ver aqui o jogo de cintura. Vocês estão a ver aqui o jogo de cintura. Notem, este artigo foi escrito quando eles pediram para se associar com a ONU e escreveram isto. E estes artigos foram enviados para a ONU. Notem, não foi a ONU que veio ter com a sociedade. Foi a sociedade que foi ter com a ONU, pediu a inscrição voluntária e até fez artigos em promover a ONU, como um meio de conseguir mais, até com elogios. E cheira-me assédio, não por parte da ONU, mas por parte da sociedade à ONU. Assim nos piropozinhos. Ai, tão lindo que tu és. E elas começam a enrolar o cabelo. E quando as mulheres começam a enrolar o cabelo... sabem pior que isto? É que nesse ano, isto foi passado por um missionário francês. Ele pertenceu à 92ª classe da escola de Gilead. Ele foi enviado para o estrangeiro. E ele diz, e partilhou essas imagens e esse testemunho,
que nesse ano de 91 foi feita uma visita de estudo à ONU por parte da 92ª classe de Juliado. Por isso eles foram numa visita de estudo à ONU neste ano, quando pediram a admissão deles como organização não governamental associada à ONU. Então foram. Isto foi uma forma de se bandear perante a ONU. Olha, os nossos missionários até vêm aqui ver como é que isto funciona. Por isso, o que eu quero deixar bem claro é que não foi a ONU que assediou a sociedade. Foi a sociedade que assediou, mandou piropos à ONU para ser aceita como membro. Isto é gravíssimo, porque, por várias razões, e por meu caso particular, eu assinei uma petição de desassociação de uma jovem irmã em que foi feito um ultimato de 6 meses para abandonar o emprego, porque estava afiliada à besta, ou à fera do Apocalipse. Quando a própria sociedade andava em adultério espiritual com a mandar piropos. Uma noiva pura, casta e imaculada do Cordeiro a mandar piropos ao mundo. Eu estou escandalizado. O que é que está a passar aqui? Estou louco. Digam-me que eu estou louco, que não é tão grave. Não é tão grave. Vou para o hospício. Vou para o Hospital Júlio de Matos. Ou vou para o Trapicho, aí no Funchal. Vou para o Trapicho. Digam-me que eu estou louco e vou para o Trapicho. Para o pé dos meus amigos. Digam-me que eu estou louco. Notem, uma organização que se filie à ONU como ONG, como organização não governamental, implica, isto a carta da ONU implica que a pessoa tenha, a organização em si, tenha que dirigir um ofício de pedido de adesão. Por isso é um processo voluntário por parte da sociedade, em que vai manifestar o interesse de se associar e tem que cumprir as exigências estabelecidas pela ONU. E quais são as exigências? Apoiar os objetivos da ONU e publicitar os interesses da ONU. E todos os anos tem que apresentar um relatório anual sobre as suas atividades. Por isso, a sociedade teria de falar a favor da ONU nos seus meios de comunicação internos. Por isso, as publicações teriam que ser utilizadas para esse objetivo. E é isto que é assustador. E é aquilo que... Note, eu só queria estabelecer aqui um parâmetro, que uma organização não governamental, que era o vínculo mais achegado que uma sociedade religiosa pode ter com a ONU, faz dela não membro, mas associada. Isto é, porque membro da ONU só podem fazer parte dos Estados soberanos. Portugal é um Estado soberano, pode fazer parte da ONU. França, Espanha, seja o que for, eles podem fazer parte como membros da ONU. Organizações religiosas que não são um Estado soberano não podem. Por isso, o vínculo mais próximo que existe com a ONU para uma religião é a organização não governamental. Uma ONG. E é esse tipo de intimidade máximo que existe entre uma religião e a ONU. E foi esse vínculo máximo que houve entre a sociedade e a ONU. Isto nós até podemos comparar aqui com a Associação em Alcabidez. Apenas algumas pessoas são membros da Associação em Alcabidez, que são os que lá vivem. E outros associados, como os que pertencem à Ordem dos Ministros da Integral, que é os ministros especiais e os sobrinhos de Circuito. Eles fazem parte, são membros da Associação. Os publicadores nas congregações não são membros da Associação em Alcabidez, são associados. Nós não somos membros da Associação, membros da Associação lá em Alcabidez, não. Somos associados. Em termos comparativos, apenas os Estados soberanos podem fazer parte da ONU. Os outros são apenas associados, assim como os publicadores são associados à Alcabidez. Percebemos a ideia? E conforme eu referi, então, um dos requisitos para a sociedade fazer parte da ONU era
publicitar nos seus meios particulares e difundir informação pública positiva em apoio à ONU. E a sociedade tem usado a revista Despertai para o fazer. Eu vou-vos passar aqui em texto que promovem a ONU. Estas que vocês veem aqui, a vermelho e azul, todos os anos, 91, 92, 93, 94, 95, até o ano 2001, havia um artigo da revista Despertai de 3 a 5 páginas dedicado à ONU. Todos os anos foi publicado um artigo para publicitar a ONU. E estas referências todas que vocês veem aqui, que são 200 referências encontradas, em que há sempre ali um piropo à ONU. O escravo fiel e prudente comprometeu-se a alimentar os seus domésticos. Queremos nós dizer com isto que o escravo fiel e prudente tem tirado parte desse alimento e entrega à fera? Porque tem alimentado também a fera e os interesses da fera com as publicações. Isto é lícito. Eu estou parvo. Eu estou parvo com isto. Veja novamente a imagem da noiva pura, imaculada no Cristo. Vocês estão a ver a sensibilidade daqueles braços? Estão a ver ali aquele toque feminino intocável, pura, casta, imaculada. Vocês acham que a sociedade está a cumprir este requisito de pureza? Quando manda piropos ao ONU, pede inscrição na ONU e até usa o alimento espiritual designado para os seus domésticos para entregar ao ONU, aos objetivos da ONU. Irmãos, eu estou burro. Eu estou burro com isto. É que houve um irmão aqui da Zona Norte e ele partilhou as cartas, porque ele entrou em contato com o Departamento de Serviço há um tempo atrás. E ele partilhou as cartas trocadas entre o Departamento de Serviço e a sua pessoa. E obviamente não vou identificar a pessoa, nem as cartas, obviamente, não é? Conforme disse no Jornal Público, o representante da associação, diz que atribuíram a este vínculo motivações humanitárias, que era para defender os interesses dos nossos irmãos em países onde os seus direitos humanos são violados e é necessário que esteja registado na ONU. Por isso, não foi um apoio à fera, é para chegar aos meus irmãos que eu amo tanto. Eu vou-vos comparar isto. Imagine uma mulher prometida em casamento, mas que tem várias crianças ao seu cuidado para alimentar. Só que ela não tem meios de alimentar a todos, nem de chegar a todos. Então o que é que ela pensa? Ela mora no resto de chão e vai bater à porta do seu vizinho do primeiro frente a pedir ajuda para conseguir chegar às crianças que vivem longe, que estão ao seu cuidado. Mas ela não tem meios. E o senhor, que é assim um bocadinho profano, assim como a fera, sim, eu posso te ajudar. Queres entrar? E a senhora, sim, por que não? E entra. Ele promete ajudar. Assim que a mulher entra para dentro da porta, passa aquela porta, que é a linha divisória entre a pureza e a impureza. Quando ela entra, acabou. Vocês acham lícito eu entrar em prostituição espiritual para poder cuidar de pessoas que vivem em África? Vocês acham lícito uma mãe com filhos se prostituir para alimentar os seus filhos? Eu estou burro. Ou me respondem, ou eu estou preparado para ir para o trapicho, para o pé dos meus amigos, porque parece que os malucos estão todos cá fora.
Abriram as portas do tabicho e estão todos cá fora. Eu vou lá para dentro. Eu vou fugir para a ilha. Eu não entendo isto. E vem com este tipo de desculpa. Homens que tomam conta da obra em Portugal, Madeira e Açores, Santo Tomé e Príncipe, a dizer que fizeram isto para dar ajuda humanitária. Ainda disseram mais uma coisa. Eles referiram na carta, citaram Atos 25:11, onde Paulo apela para César. Eu apelo para César porque estava a ser perseguido e iam matá-lo, apelam para César e apelam para César. Só que isto é um raciocínio falho. Está a dizer que assim como Paulo apelou para César, nós apelamos ao ONU. Notem, primeiro de tudo, a associação com a ONU foi um ato voluntário, não é um direito civil. Por isso, o apóstolo Paulo fez uso de um direito civil porque estava em causa a vida dele. Ele fez direito a um direito civil. Fazer parte da ONU não é um direito civil, foi um ato voluntário. E além disso, quem se vincula à ONU tem como obrigação depois publicitar a ONU nos seus escritos. Vocês acham que o apóstolo Paulo, quando apelou para César, esse direito civil, se comprometeu com César a promover os interesses do Império Romano? Olha, vocês defendam, porque depois eu vou escrever umas cartinhas à Congregação de Salónica, de Corinto e tal, e eu vou promover os interesses de César. Vocês acham que eu fiz isso? Como é que os homens que tomam conta da obra cá em Portugal fazem referência a Atos 25:11 a tentar mandar areia para os olhos? Foi a justificativa para se vincular com a ONU. Não, eu estou parvo. A noiva do Cristo, pura e imaculada, com estes raciocínios falhos. O que está a passar aqui? E ainda disseram que compararam a um sindicato. Assim como um sindicato defende os direitos do trabalhador, assim a ONU iria defender os interesses da associação, da sociedade. Mas desde quando é que por eu apelar a um sindicato, o trabalhador não tem que promover os interesses do sindicato? É um direito civil. Não tem que andar depois a publicitar o sindicato. É um direito civil. Assim como eu falo com um PSP para me auxiliar. Ou falo com um GNR para me auxiliar. São autoridades superiores para auxiliar. Eu não tenho que promover ninguém, não tenho que vestir uma farda. Mas é este tipo de areia para os olhos que é lançado por pessoas que estão a dia inteiro. Eu estou burro. Ainda fazem referência a um texto, que este sim é polémico, que é a Filipenses 1:7, onde diz, o apóstolo Paulo diz, temos que estabelecer legalmente as boas novas. E esta expressão, estabelecer legalmente as boas novas, é uma expressão que só aparece na tradução do Novo Mundo. Que se vocês forem ver ao grego, no grego original, a expressão estabelecer legalmente não existe. Não existe no grego, nem em nenhuma outra tradução que eu conheça. Eu tenho aqui 17 traduções da Bíblia, todas elas diferentes, e nenhuma delas tem estabelecer legalmente as boas novas. Por isso, dá a impressão desta expressão estabelecer legalmente ser um bocadinho suspeita, que abre uma porta para poder se envolver com governos humanos. Por isso, uma coisa que quero deixar claro, né? Mesmo que essa expressão seja lícita, estabelecer legalmente, obviamente, legalmente é diferente de prostituição. Quer dizer, eu não posso estabelecer legalmente as boas novas por meio da prostituição, porque não é legalmente teocrático. Isto dá-me vontade de rir. Eu não sei se é de rir sem de chorar. Quer dizer, é este tipo de raciocínio que toda a gente mama isto. Toda a gente mama isto. Porquê? Porque estão completamente hipnotizados. Completamente hipnotizados e deixaram de usar o cérebro. Nós deixamos de usar o cérebro. E eu estou louco com isto. Eu não percebo como é que é possível isto. E depois o erro mais crasso aqui, sabem qual foi? Foi que,
O corpo governante disse aqui apertado, espera aí, é uma desculpa, é ajuda humanitária, é isto, é aquilo e tal, e depois, por último, manda uma circular a todas as filiais, inclusive aqui em Portugal, que se houver alguém que levante essa questão, digam que foi para ter acesso à biblioteca da ONU. Porque para ter acesso à biblioteca da ONU, nós precisamos estar registados na ONU. Isto não é verdade. Isto é desmentido pelo próprio chefe do Departamento de Informação Pública. Não é necessário ser uma organização não governamental para ter acesso à biblioteca. É preciso um passe, sim, é preciso inscrever-se e depois receber uma autorização. Mas qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Quer dizer, dá um tiro no pé atrás. Quer dizer, não é um tiro, são vários tiros no pé. Porque isso foi desmentido pelo Departamento de Informação Pública. Os irmãos descarreguem a carta. Traduzam a carta para o português e leiam. E depois, o representante da sociedade cá em Portugal, que deu aquela entrevista ao público, está o nome dele, está lá o nome dele, né, que nós lemos, Pedro Candeias, ele diz que não tem implicação política. O nosso envolvimento com a ONU não tem implicação política. A questão que eu pergunto é, então, caro senhor, se não tem implicação política, por que razão é que quando isso foi tornado público, vocês fugiram logo pela janela? Logo no dia a seguir. Um dia após, vocês pediram a dissociação da ONU. Se não tem implicação política, por que é que vocês fugiram no dia a seguir? É que nem se reuniram para considerar o assunto. Nem oraram sobre o assunto. Nem pesquisaram melhor as escrituras. Por isso levaria tempo. Reunir, considerar, oração, ponderar, estudar, e por isso poderia levar semanas até tomar uma decisão dessas. Não foi logo no dia a seguir. No dia 8 sai a notícia, vocês estão vinculados com a ONU. No dia 9, foi no dia a seguir quando saiu o jornal, vocês pedem a dissociação da ONU. Por isso, é mais do que claro que esse elo era sigiloso. Agora, o nível de hipocrisia disto aqui é: eu assinei um formulário a desassociar uma irmã jovem de 30 anos, porque trabalhava no Ministério da Defesa, na parte administrativa. E deram-lhe um ultimato de 6 meses para abandonar o trabalho. Senão seria desassociada, e a desassociação dentro da sociedade significa ostracização. Isto é, ninguém fala contigo. Morte social. Quando o próprio Departamento de Serviço, que escreveu este ultimato de 6 meses, se tinha conhecimento, estavam envolvidos com. Como é que eu defino isto? Vocês digam como é que eu defino isto. Eu estou duro. Olha, eu vou-vos dar um exemplo das comissões educativas que participei, em várias. E quando uma comissão educativa julga um pecador, um pecado moral, seja o que for, a comissão educativa tem que ver o arrependimento. E é visto pela atitude da pessoa que está a ser ajuizada. E um dos parâmetros que uma comissão educativa leva sempre em conta é: o pecado descobriu-se ou foi confessado? A confissão foi voluntária ou foi descoberta? Este é o primeiro parâmetro. Segundo, quando é exposto, essa pessoa justifica o erro ou assume o erro? É mais outro parâmetro para ver se há arrependimento. Terceiro, mostrou o desejo de mudar, de não voltar a repetir o erro? Olhem, eu vou-vos dizer o seguinte: se a sociedade fosse levada a uma comissão judicativa, fazendo estas 3 perguntas, estas 3 análises, eu não tenho dúvidas que a sociedade seria desassociada. Desassociada completamente. Porquê? Porque foi descoberta, agiu logo de seguida de forma esquiva, assim como uma mulher que deixa a casa do amante e foge pela janela, nem a roupa levou, depois arranja uma desculpa, arranja 2 desculpas,
justifica o erro e não assume publicamente o erro. Porquê? Porque ninguém sabe disto. As congregações não foram informadas nem do seu vínculo com a ONU inicial, nem da sua dissociação com a ONU, e mesmo neste caso de hipocrisia ninguém sabe. Apenas quem pesquisa. Olha, os apóstolos, sim, esses são a esposa genuína do Cristo, não tenho dúvida pelo comportamento que tiveram. E vocês sabem que os apóstolos admitiram publicamente os seus erros. Sim, eles cometeram erros. Vocês têm o caso de Pedro, a hipocrisia de Pedro, quando foi visitado por judeus e depois deixou-se juntar com os gentios para dar a impressão de estar na equipa deles. Isto foi um ato de hipocrisia de Pedro. Mas foi público. Foi admitido publicamente. O apóstolo Paulo expôs. Isso foi para todos saberem. Muito bem. E Pedro não ficou ressentido com Paulo. Pelo contrário. Depois até falou das cartas de Paulo e falou de Paulo como o nosso amado irmão Paulo. Ainda bem que ele me corrigiu, por outras palavras. Temos o caso de Paulo e Barnabé, andaram à chapada quase à chapada, né? Por causa do Marcos. Público, admissão pública. E Paulo admitiu, cometeu um erro, tanto que mais tarde ele pede a Marcos para ir ter com ele. Então, primeiro não o queria levar, agora já o quer, claro, admitiu, estava errado. Isto sim é prova de pessoas que pertencem à noiva imaculada, pura e casta do Cordeiro. Por isso, quem é noiva pura e casta do Cordeiro não arranja justificativas infundadas e múltiplas versões para poder fugir da acusação. Porque primeiro a ajuda humanitária, depois disseram também que os parâmetros da ONU mudaram, e quando eles mudaram, nós vimos que aquilo era inconsistente, não estava de acordo com as nossas diretrizes, então nós saímos, e depois era acesso à biblioteca. Tudo isto foi desmentido pelo Departamento de Informação Pública da ONU. O que eu vos quero dizer é que eu assinei a desassociação de uma jovem irmã porque estava a trabalhar no Departamento de Defesa, na parte administrativa. Por isso eu aproveito este vídeo, se ela está a ouvir, eu peço-te perdão publicamente por ter sido cúmplice do teu apedrejamento. Está bem? Para concluir, com relação a apenas esta primeira parte, o objetivo da sociedade se vincular à ONU tem a ver com facilitar a entrada e permanência em países onde há resistência. No caso, por exemplo, da Geórgia. Se tiverem o estatuto de ONG, isto é, Organização Não Governamental com objetivos humanitários, têm ali o aval e há portas para poder entrar. E se houver algum tipo de coação por parte do governo, então eles podem apelar ao estatuto de vinculado à ONU. E está vinculado à ONU, vocês não nos podem expulsar porque estamos aqui com objetivos humanitários. E é este tipo de guerra que tem existido em alguns países. Já aconteceu um caso polémico no México, na França, por aí fora. Né? Temos problemas na Rússia, já vamos perceber o porquê. Né? A questão que eu ponho é... Então, mas notem novamente a gravura. Vamos olhar para a gravura da noiva do Cordeiro. Vocês acham que esta noiva pura, imaculada, sensível, feminina, a futura noiva, a futura esposa do Cordeiro, se vincularia à fera? Será que ela pediria para se inscrever com a fera? Pediria ajuda para conseguir alcançar os objetivos que têm cuidado das crianças que vivem longe? Ou das pessoas que estão à sua responsabilidade? Vocês acham que a noiva pura e imaculada do Cordeiro não iria antes apelar ao seu noivo, o Cristo, que a ajudasse? Como é que ela sobe ao primeiro frente e entra na casa da vizinha? Como? Mas agora a noiva do Cordeiro é uma organização não governamental. Uma organização que promove os interesses da fera por publicitar artigos que são designados para alimentar os domésticos. Artigos que são escritos em prol da ONU. O corpo governante assinou uma petição de candidatura à ONU. Irmãos,
Se isto não é fornicação, o que é? Isto é, que relação tem que haver entre uma religião e a ONU para ser considerada fornicação? Qual é a linha divisória entre pureza e fornicação espiritual? Digam-me. Digam-me. Assim como uma mulher, quando está na rua, qual é a linha divisória, a linha demarcatória entre dizer bom dia e entrar num vínculo imoral com o homem? Qual é a linha demarcatória? Nós sabemos qual é a linha demarcatória que divide. Então, qual é a linha divisória de pureza e fornicação espiritual? Digam. Se uma organização não governamental é o vínculo mais estreito possível que uma religião pode ter com a ONU, porque só um Estado soberano é que pode ser membro da ONU, por isso uma religião não pode ser membro da ONU, pode ser associada com a ONU, é o vínculo mais estreito, e tem que agir como agente publicitário da ONU. Agente publicitário. Isto é um bom dia ou é uma relação sexual, uma prostituição com a ONU? Se é assim, qual é a diferença então entre a noiva do cordeiro e a prostituta? O que é que a prostituta faz a mais do que isto para ser considerada prostituta? As tais religiões, o que é que elas têm que fazer a mais do que isto para ser consideradas prostitutas? E a noiva do cordeiro está imaculada e pura e casta apenas porque fez isto. Irmãos, a esposa, a futura esposa, a noiva do cordeiro, recorrer à ONU para ter liberdade religiosa? Porque é que não recorre ao seu marido, ao seu futuro marido? A nossa liberdade religiosa está ameaçada e nós recorremos à fera, ao invés de recorrer a Cristo? Olha, irmãos, mais uma vez, se a sociedade fosse levada perante uma comissão judicativa, era desassociada. Porque isto faz lembrar um ancião, que às vezes julga um jovem por fornicação, quando ele é adúltero, lá no seu trabalho. O que é que merece um homem destes? Que está a julgar um jovem por fornicação quando ele é adulto. O que é que merece um homem destes? Como é que se chama? Como é que se chama? Como é que se chama? E o que é que se faz a um homem destes? Então aquilo que na vossa mente vocês disseram sobre este ancião e fizeram sobre este ancião, tem que fazer o mesmo com relação à sociedade. Os nomes são os mesmos. Está bem? Notem que a sociedade saiu de casa do amante a correr no dia 9, porque no dia 8 foi descoberto. No dia 9 pedem dissociação. Nem houve reuniões para consideração. Foi logo a seguir. Isto era um elo sigiloso. Parte do alimento espiritual que é dado às pessoas é para o nu, é para o amante. O que é que nós estamos a fazer no meio de uma organização, estou a falar da ONU, que promove paz e segurança mundial? Quando paz e segurança mundial foi prometido por Cristo. Sabem, eu não posso esquecer daquilo que eu fiz há cerca de 20 anos atrás, quando fui cúmplice de uma desassociação que recebeu um ultimato de 6 meses para deixar o emprego, independentemente se ela ia comer amanhã ou não. Deixa o emprego. Isto faz-me lembrar Lucas 11:46, que diz: ai de vocês, peritos da lei, porque põem cargas pesadas, difíceis de levar, mas vocês mesmos não tocam nas cargas nem com um dedo. A quem é que eu atribuo estas palavras? A quem? Se esta irmã foi desassociada e ostracizada, o que é que nós temos que fazer com esta entidade religiosa? Mas eu não tenho medo. 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 Eu não sou o homem de tribuna. Eu sou o homem que defende a verdade e que está comprometido com Cristo. Nem que eu tenha que pagar com a vida. Mas a verdade tem que ser exposta. Por isso, conforme disse o meu amo, não há nada que esteja escondido que não venha para a luz do dia. E é o que está a acontecer com este vídeo. Olha, este vídeo já está muito grande, por isso isto é apenas a primeira parte. Vou ter que fazer um segundo vídeo.
Porque, conforme vocês viram na carta da ONU, a sociedade pediu para se desvincular da ONU logo no dia 9 de outubro de 2001. E desvinculou-se. A pergunta que faço é: será que ela caiu em si? Será que se arrependeu? Será que mudou de atitude, de comportamento? Será que pode ser então perdoada e continuar a ser a Virgem casta do Cordeiro, conforme esta imagem? Estão a ver a delicadeza? Será que pode continuar a manter a pureza? Será que o seu amo a perdoou? Ou será que ela volta ao ataque? Ou seja, ela perdeu a ajuda do vizinho do primeiro frente. E agora? Tive que sair da ONU e agora como é que eu vou conseguir entrar em alguns países? Será que ela se prostituiu com o vizinho do segundo esquerdo? Cenas dos próximos capítulos, está bem? Não perca o próximo vídeo.